Muito bem. Então, essa atividade 6 de geografia, ela tem como tema a segregação dentro da dinâmica social, a segregação socioespacial e o esquema ou a dinâmica também da exclusão social. Então, essa atividade, ela passa por uma ideia de que o que é exclusão social? É um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos, grupos sociais, em diversos âmbitos da estrutura da sociedade. Eu não sei se vocês estão acompanhando todas as discussões, estão nas redes sociais, mais contra, né, estando a favor, né, do padre católico Júlio Lancelotti, que, sei lá, desde que eu me conheço por gente, ele já faz um trabalho com moradores de rua, com pessoas que estão marginalizadas na periferia de São Paulo, no centro de São Paulo, na Moca, na Cracolândia, em todos os lugares onde a pessoa tão... ele tem alguns lugares que ele conseguiu, né, ele é chamado de decano, vigário da Pastoral Social de São Paulo, e ele arrumou uma certa discussão com um candidato. Eu acho que foi na sexta-feira que eu falei sobre isso. Mas, assim, a exclusão social, pelo que nós estamos estudando, né, desde do início desse bimestre, na convergência entre geografia e filosofia, é a produção de uma invisibilidade relacionada a um indivíduo, a um grupo social, a um grupo de pessoas que não tem em si um certo know-how para poder justificar ou querer dar a sua contribuição ou existir praticamente. Por quê? As pessoas que estão numa situação de não existência, de não visibilidade, elas estão dentro desse processo da chamada exclusão social. Elas não contam, né? Elas não fazem parte de nenhum tipo de pertinência no que diz respeito às coisas que interessam e que são importantes para a sociedade civil. Então, é uma situação muito inóspita e vamos chamar assim uma situação degradante, né, em relação a um pilar da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, né? Ninguém quer ficar fora da roda da existência, muito menos fora da validade, né? Quando a gente era pequeno, e na minha época, né, quando a gente era pequeno, ia brincar com crianças um pouco maiores, né, com jovens, com adolescentes, eles diziam que nós éramos café com leite, ou seja, não valia. A gente corria, fugia, e não valia nada do que nós fazíamos. Então, isso não pode acontecer, essa imitação, não pode acontecer numa sociedade constituída, uma sociedade de leis, onde pessoas reais, concretas, histórias, elas estejam jogadas ao relento da invisibilidade, né, da exclusão. Então, eu volto ao texto, né? Trata-se de uma condição inerente ao capitalismo contemporâneo, ou seja, esse problema social foi impulsionado pela estrutura desse sistema econômico e político. Assim, as pessoas que possuem essa condição social sofrem diversos preconceitos, elas são marginalizadas pela sociedade e impedidas de exercer livremente seus direitos de cidadão. Engraçado que sempre se tem essa crítica ao socialismo, né? Eu estava lendo um autor que defende o socialismo, ao capitalismo. Eu estava lendo um autor, né, que faz uma defesa bem veraz ao capitalismo norte-americano. E ele, de certo modo, ele apontou
os benefícios, né, desse capitalismo, né, que selecionam melhores, né? É como se no coração do capitalismo estivesse um pleito de governabilidade aristocrática, ou seja, alguns que se saem bem, alguns que têm voz ativa, alguns que exercem liderança, alguns, quer dizer, sempre são alguns, e esses alguns, eles adquirem o rótulo, o título de os melhores, né? Então, partindo dessa perspectiva, só um minutinho que eu já vou fundamentar, né, o autor. Essa coleção aqui, ela, inclusive está na escola, né? É o volume 7, né? História da Filosofia, e ele é o último autor apresentado pelo Miguel Reale, pelo Giovanni Reale, pelo Dario Antiseri, né? O nome dele é Michael Novak. Michael Novak, né? E o título que o Reale coloca para ele é Para uma Teologia Católica do Capitalismo Democrático. Então, é engraçado porque em 1982, então bem próximo de nós, ele escreveu O Espírito do Capitalismo Democrático. E o Novak, ele era um socialista democrático. E ele se transporta, teoricamente, para uma teologia do capitalismo democrático, né? E algumas ideias dele que eu pude perceber dentro da sua exposição, né, de que essa ideia de que a exclusão social é obra plena do capitalismo, e eu estou mostrando uma antítese, né, trabalhando um pouco com uma dialética geopolítica, no sentido de que em todos os sistemas, vai dizer, de economia política que sucederam no decorrer da história, nenhum revolucionou tanto a história humana, prolongado sua duração, tornando-se possível a eliminação da pobreza e da carestia, ampliando em todo o campo as possibilidades de escolher e de se afirmar quanto o capitalismo democrático. Então, ele apresenta uma tese interessante de que o capitalismo democrático, né, ele coloca essa expressão para entender que ele está falando de um tipo de capitalismo. O capitalismo democrático, dentro da história humana, não é um capitalismo nocivo à convivência, nocivo às classes sociais, nocivo a produzir marginalização, nocivo a estender preconceitos. Não, pelo contrário. Em toda a história humana, o que eles chamam de capitalismo democrático é uma leitura da história onde foi possível eliminar pobreza e o que ele chama de carestia, ou seja, a ausência, a necessidade de bens, de insumos, de bens necessários, fundamentais à vida humana. Então, o Michael Novak, né, autor dessa obra, O Espírito do Capitalismo Democrático, ele nos apresenta, então, essa nova perspectiva do capitalismo, né, para não ficar assim,
tem fundamentado a ideia dele, é importante, né, que a exposição dele fique clara, né? Numa das passagens do Capitalismo Democrático, ele diz que a sociedade de Novak funciona em 3 sistemas. Quais são esses sistemas do capitalismo? Se é que ele não é excludente, né? É uma forma de governo democrático, uma economia baseada na lógica de mercado e um pluralismo ético-cultural. Obviamente, o capitalismo é isso. E nas palavras de Novak, existe nesses sistemas uma inter-relação. Então, cito, aspas, uma economia prevalentemente de mercado, uma forma de governo respeitosa dos direitos da pessoa à vida, à liberdade e à busca de felicidade, e um sistema de instituições culturais animadas por ideais de liberdade e de justiça para todos. E essa leitura do Novak não é uma leitura tão comum de se ver no capitalismo selvagem, né? Por quê? Porque o pensamento dele passa por uma engrenagem ainda, né, do pensamento católico, porque ele o era, e que viu no capitalismo não apenas materialismo, não apenas individualismo, não apenas egoísmo, não apenas utilitarismo, pragmatismo. Pelo contrário, ele pretendeu opor todos esses estigmas da forma de governo, da forma econômica, através do personalismo, da comunidade, de uma ideia de solidarismo. Enfim, se necessitamos, voltamos ainda à ideia de Novak, certo? Então, Giovanni Reale, Dario Antiseri, ou Antiseri, e o volume 7 é o último autor apresentado nessa coleção, Michael Novak, né, sobre o capitalismo democrático. Bem, mas voltando à ideia básica, a apresentação que nós fizemos aqui, agora eu estou no texto aqui, é uma apresentação bem pontual, no sentido de mostrar que, dentro da dinâmica social, vocês estão acompanhando aí, a segregação, a separação das pessoas, elas produzem exclusão social. E isso é visível. Isso é ponta de lança, está no nosso olhar, está em nosso derredor, a exclusão social, né? Bem, importante para a gente poder entender essa matéria, finalizando geografia no bimestre, olha só, identificar referenciais que possibilitem constatar diferentes formas de exclusão social no Brasil. Bem, isso é fácil, porque você tem inúmeros exemplos para essa identificação, né? O próprio texto base que vocês vão encontrar, vocês vão ver a questão da localização habitacional. A localização habitacional, ela é um indicativo de exclusão social. Aonde você mora, o modo em que o seu bairro, a sua rua, os moradores são vistos pela cidade, ele é um indicativo de inclusão e de exclusão, né? E isso acontece em todas as cidades, né? Todas as cidades. O modelo de cidade que nós temos é um modelo romano, é um modelo de um pensamento até institucional. O que eu chamo de institucional? É um modelo que parte do centro para uma forma hierárquica do centro, onde está a importância, e para os seus arredores, né? Então nós temos feito de uma maneira até mesmo equivocada, com erro na indicação da Rosa dos Ventos, um local
que indica o centro de Pindamonhangaba, assim como o centro de Taubaté, né? São exemplos bem mais próximos de nós. E o que a gente encontra nesses dois exemplos? Nós encontramos que a partir do centro de Pinda, a cidade obteve um crescimento para sua para sua dinâmica sudoeste, né? Ou sudeste, né? E Pinda não cresceu para o norte. Não cresceu no sentido de construção civil, etc. Mas ela existe enquanto município, como território, como demográfico, como território demográfico, né? E, ao mesmo tempo, as comunidades ribeirinhas, né? As comunidades que circundam tanto o Rio Piracuama quanto o próprio Rio Paraíba, que são linhas de divisão do município, esses dois elementos eles nos ajudam a entender a dinâmica desta cidade em que nós habitamos. E, ao mesmo tempo, para dar conta da habilidade que foi posta, né, quais são os referenciais para constatar diferentes formas de exclusão socioespacial? Bem, eu usaria, para vocês, exatamente o local onde a gente mora. Como é visto o local onde a gente mora. E nós sabemos, não precisamos nem falar do preconceito, pelo menos a 2 ou 3 lugares dentro da cidade de Pindamonhangaba, que socioespacialmente são vistos com preconceito, com marginalização, com um certo requinte de exclusão, né? E até mesmo o estereótipo, vamos pegar, né, dos jovens, dos meninos, das meninas que vêm ao nosso encontro, que participam às vezes da nossa escola ou da comunidade, ou vão a algum lugar, quando íamos, né, algum lugar social de comum convívio, fica bem expresso todos os temas que já estudamos, tanto da questão dos idosos, questão étnicas, questão raciais, ou a prática do próprio racismo, do perigo que é conviver com certas pessoas, do medo que as pessoas têm. Então, tudo isso, segundo a habilidade, ela revela, então, essa desconfiança, ou mais, essa realidade nua e crua, de modo maquiaveliano, desse expurgo, né, desse preconceito enraizado, no caso desta habilidade, no que diz respeito à localidade da onde a pessoa mora, né? E isso é muito claro, pelo menos três lugares que a gente escuta, como não como só cidadão, mas como alguém que pensa a cidade, como alguém que estuda a cidade de Pindamonhangaba, você escuta e esses estereótipos de exclusão, esses estereótipos de marginalização, esses estereótipos que revelam, de certa forma, a periculosidade, se é que existe, de pessoas que a gente não fez nem a experiência ainda do conhecimento, né? Bem, uma segunda situação é analisar a pirâmide etária brasileira comparando-a com de outros países. Aqui nós precisamos de uma colaboração, né? No site InfoEscola, já está atualizado ou não? Deixa eu ver aqui.
Vamos lá? Vou parar essa apresentação. O que a habilidade está falando? Né? A habilidade diz analisar a pirâmide etária brasileira comparando-a com a de outros países. Então, aqui nós temos a pirâmide etária, vocês estão acompanhando aí, né? Mais de 100 anos no Brasil, em 2010, nós tínhamos pouco mais de 7 mil pessoas, né? 7 mil homens e 16 mil mulheres. As mulheres vivem mais que nós, né? Os homens. Viu, Cristian? Bem, na idade de vocês, entre 15 e 19, olha só, homens, 8 milhões e meio. Mulheres, quase 8 milhões e meio. Então, nessa idade de 15 a 19, em 2010, a pirâmide etária estava equilibrada, né? Bem equilibrada. Aonde que a mulher ultrapassa o homem? Vamos lá. Pode ver, quanto mais velhos, mais eles ultrapassam. Ó, aqui já começa, aqui também, aqui. Gente, para falar a verdade, 15 a 19, 10 a 14, ó, de 10 a 19, por 1 e 2%, o homem ultrapassam as mulheres. Depois do 20 em diante, vocês olharem aqui, sempre a mulher vai ter uma porcentagem a mais. Mesmo que dê empate, por exemplo, entre 90 e 94 anos, são quase 100 mil mulheres a mais. Então, a perspectiva de vida das mulheres é maior dentro dessa ideia da pirâmide etária. Tudo bem? Terceira habilidade. A habilidade diz assim: analisar as formas de circulação da informação, da riqueza e dos produtos em diferentes momentos da história brasileira, né? Então, vamos lá. A ideia é circulação da informação, da riqueza e dos produtos. Aqui. Também é no Brasil Escola, né? Você tem a questão do movimento patrimonial e o giro do meio patrimonial. Uma coisa importante, a circulação da informação hoje deixou de ser privilégio. Entre os anos 60, 70 e 80, o acesso à informação era muito mais complexo do que é hoje. E acesso à informação, eu acredito que é o maior bem, a maior riqueza que as pessoas possam ter. E partindo dessa premissa, desdobrando essa premissa de que informação também é um elemento importante de poder, a partir dos anos 80, a partir dos anos 90, com o advento da informática se desdobrando, né, aumentando a possibilidade de presença na vida, no cotidiano das pessoas, deixando de ser um produto somente para grandes empresas, quando, no final dos anos 90,
as pessoas já tinham uma certa autonomia, já tinham acesso a computador, né? Início dos anos 2000, mesmo com aquela internet de escada que era lenta para poder... Pode pôr para carregar, por favor? Posso. Era bastante lenta. Vai lá, minha filha. E daí, essa internet lenta, ela começou a fazer parte da vida. Então, hoje nós temos aí uma internet bem rápida, né, com 5G, sei lá, com a potência que as empresas nos oferecem, e ao mesmo tempo nós conseguimos, com toque, né, no celular, com toque nos computadores, nós conseguimos acessar bens de consumo, que Marx, né, deixa bem claro, seria mercadoria. Né? Nós temos, de certa forma, um fetiche pelas mercadorias. O fetiche Marx tira da expressão da sensualidade, ou seja, daquela atração, do esquema da atratividade de um indivíduo por um objeto ou pessoa, e traz para dentro desse enigma do mercado entre o consumidor e o produto, entre o consumidor e a mercadoria. E o que a gente pode concluir é que, de fato, isso é um evento mesmo. Né? Por que é um evento? Porque sistematicamente, as pessoas estão sempre envolvidas dentro dessa situação da informação, da circulação dos bens de consumo, das riquezas, né? E, como diz ainda a habilidade, de produtos em diferentes momentos da história. Né? Então, você olha na história o potencial de compra ou a abertura de linha de crédito para as pessoas poderem comprar a prazo, né, e viverem, né, ou o próprio crédito bancário, que ajuda, colaboram para que as pessoas trabalhem sempre com dinheiro que ainda não é dela. Então, o banco empresta o dinheiro e a linha de crédito faz circular faz circular no mercado uma quantidade de dinheiro, né, de modo a esse dinheiro, primeiro, ele não existir realmente, segundo, a ele não pertencer à pessoa que gasta. Então, é uma bola de neve que vai girando e vai produzindo, né, o que é bem característico da nossa sociedade contemporânea. Agora, o mais característico ainda é a sociedade não mais dos fatos, mas dos fakes. Ou seja, nós vivemos uma sociedade com os olhos e com a lupa muito desconfiada daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente espera que seja verdadeiro ou não. Né? Eu indicaria para vocês, eu não sei se vocês assistem, mas assim, para não passar agora, o Gregório Duvivier, ele tem um programa já que ele, quando está gravando, ele sempre coloca um novo na sexta-feira. É bem politizado, bem crítico ao governo Jair Bolsonaro, mas eu acho que uns 4 ou 5 anos atrás, ele fez uma primeira abordagem desse tema fake news. E confesso que, para mim, na época, era uma novidade, porque não se falava muito disso. E aí, onde ele apresentou empresas no Brasil, como a Lupa, por exemplo, que fazem checagem de fatos, né? Fact-checking, né? Fact-checking. E mostrou investimento, que hoje muitos falam desse senhor, mas até então, há 5 anos, eu não sabia quem era, o George Soros, e
mostrou ainda na campanha, então foi mais de 4 anos, porque foi para a eleição do Trump, né? E ele mostra a quantidade de vezes que o Trump mentia, né? Uma análise de discurso para poder ser eleito presidente norte-americano. Enfim, a indicação é para que a gente, né, não caia em qualquer conversa, né? Porque hoje é difícil, né? Por exemplo, né, vou mostrar para vocês agora, eu estava falando de faixa etária, circulação de riqueza, né? Vocês conhecem algum site que seja efetivamente um site de fake news? Existe, né? O site chama-se Sensacionalista. E é interessante mostrá-los, né? Mostrar para vocês. Pior que não, o quê? Não conhece, Christian? Vou mostrar. As pessoas... É um site especialista em fake news. Então, quando você entra nesse site, você tem que saber que... Fala, Gabriel, tudo bem? Que esse site ele tem uma programação para ser humor. E, ao mesmo tempo, tudo que está ali, mesmo bem feito, em forma de reportagem, é fake. Tudo é fake, né? Vocês estão vendo aí? Sensacionalista. Olha só. Quando você lê isso aqui, ó, isento de verdade, o que você entende? O que vocês entendem? O que significa a palavra isento? Exatamente. Que ali não tem verdade. É isento. Ou seja, é um site de mentira. É um site de invenção. Então, mas olha aqui a matéria. O arroz está caro? Conheça maneiras baratas de substituir o presidente. Ué. O governo Bolsonaro recomenda substituir arroz por cloroquina. Feijão por cima do arroz será considerado ocultação de bens. O que é o certo? Tá vendo? Não, aí vocês querem ver a matéria? Olha, esse aqui que é um dilema, né? O arroz vai por cima, por baixo do feijão. Vamos ver. É uma matéria construída certinho. Olha aqui, ó. Olha lá. Feijão por cima ou por baixo do arroz? Uma das polêmicas preferidas da internet. Pode virar caso de polícia. A Polícia Federal está investigando o PF na Operação Prato Feito. A partir de agora, esconder arroz por baixo do feijão pode ser considerado ocultação de bens e o autor pode ser condenado a pagar cestas básicas, que vem sendo considerado uma pena muito severa por ativistas dos direitos humanos. Os policiais também estão sendo investigados. Enfim. Vocês estão vendo? O site em si, ele é feito para mostrar exatamente... A Betina ali está mesmo. O site é feito exatamente para mostrar como as pessoas acreditam em certas ideias. Então, a circulação da informação é exatamente uma das grandes riquezas
você conseguir estar, como dizia o menino Ney, vou explanar. Eita ferro. Muito bem. A próxima habilidade é analisar a situação das famílias brasileiras com relação à distribuição de renda e inserção no mercado de trabalho formal. Nosso último tema foi sobre o mercado de trabalho, que é a Geografia 5. Tem uma linha mais liberalista e uma linha marxista de consideração do trabalho. Agora, beleza? Então, essas são as convergências do currículo, né? E aqui, nesse momento, nós queremos ver como que está a distribuição de renda no mercado de trabalho formal, né? Você, professor, tem problema se entregar as atividades? Não. De boa sempre, Gabriel. Você fazer a renda per capita da sua casa, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar todo mundo que trabalha, pegar a renda total. Então, se pai e mãe trabalham, soma a renda dos dois e divide pelo número. Então, vamos dizer que é uma casa que tem o pai e a mãe que trabalham, você e seu irmão, 2 filhos, 4 pessoas. Então, quem trabalha? Não, trabalha minha mãe e meu pai, eu e meu irmão, a gente só estuda. Então, pega a renda dos dois, soma e divide pelos 4. Vai dar a renda mensal per capita. Tá, mas quanto dessa renda por dia? Tá, renda por dia. Pegou os 4, né? Pegou a renda total, dividiu por 4, pegou a renda dividida por 4, vamos dividir por 30, que é os dias do mês, e dividir pelo valor do dólar, que está mais de 5 pau. Então, você vai chegar no valor X, né? Se tiver abaixo de R$1 ou R$2, os sistemas monetários mundiais afirmam linha da pobreza, linha da miséria. Né? O quanto por dia da renda total da sua família, por cabeça, por você, por seu irmão, seu pai, sua mãe, vocês têm acesso a um volume tal de poder de compra. Né? Isso levando em conta que nós temos contas a pagar, temos que fazer a compra do mês, né? Aquelas coisas que são extremamente necessárias para a nossa casa, né? Vestuário, não sempre, mas entra nesse esquema, enfim. E isso tudo leva-se em consideração quando se fala, obviamente, nessa habilidade, analisar a situação das famílias brasileiras, né? E aí entraria também não só das famílias, como é uma realidade no Brasil, né? De mais de 35% das famílias, ou da situação do mercado de trabalho, das mulheres que encabeçam, né? Inclusive, nesse apoio de renda durante a pandemia, o Congresso decidiu que a cada família fosse dado um salário de R$600, uma colaboração, né? A gente não pode falar salário, porque o salário mínimo é R$900, né? R$1.000. Então era um auxílio, porque se o salário mínimo é R$1.000, não existe salário menor que isso. Ninguém pode ganhar menos que R$1.000, que já é o salário mínimo. Mas foi decidido também, adjunto, nesse contexto da pandemia, nem o mínimo, o mínimo do mínimo, né? Então o nome que se convencionou utilizar foi a renda básica, né? Renda família, renda Brasil, enfim. E agora diminuíram para R$300, porque as pessoas podem voltar a trabalhar.
mas teve gente que perdeu o emprego. Então, não é fácil para o governo também, eu entendo isso. Mas nós estamos dentro de um caos na economia e nós estamos vendo isso diretamente no bolso, né, no preço dos alimentos, na escassez, não do produto feito no Brasil, no produto gerido dentro do Brasil, mas no modo como, nesse momento, a política de importação e exportação está tratando. Mas isso levaria aí um certo tempo para a gente poder discutir isso, né? E sairíamos um pouco do foco. Mas no que diz respeito às mulheres, a elas foi dado uma colaboração mensal dupla, de R$ 1.200, em vez de 600. Né? Então, para a gente poder olhar a situação da distribuição de renda no Brasil, vamos ver o que os números nos apontam. Esse site aqui não vai... Como a gente está tratando de desigualdade, né? Na filosofia, na sociologia, na geografia, também não vai autorizar. Pai, Pois não? olha aqui, por que que no quarto semestre ele começa a fazer, tipo, umas lives e aí na semana o senhor passa um quiz pra gente? Esse quiz tá difícil eu conseguir acertar ele. Toda vez que eu faço, eu não consigo tabular ele. Eu já pedi uma ajuda pro Rodolfo, né? E para ver se eu consigo fazer ele certinho, né? Não fazê-lo eu sei. Eu quero ver o que eu faço de errado na hora da tabulação. Ah, sim. É que, para mim, o que eu abri primeiro, ele já tinha... Para mim, ele abre, mas ele não abre para compartilhar, porque tem que pagar. Mas é só uma tabela que eu quero. Essa que está aparecendo aí, ó. Abaixo. Né? Então, ó. Faz a conta aí, ó. Uma pessoa ganhar 13.900 no ano. Ela ganhou mais de R$ 1.000 por mês, concorda? Em 12 meses daria 12 mil. Ainda tem mais 1.900, mais de 1.100, né? Obviamente. Então, olhando para os números, 142 milhões de brasileiros receberam no ano US$ 13.900, né? Tudo bem que esse 2015, né? 2015, o dólar estava 2,50. Vamos ver quanto que dá isso.
Mas, enfim, são 13.900 dólares, 142 milhões de brasileiros. Tá, mas vamos ver. 1.430 brasileiros, ou seja, 0,00001% da população tiveram uma renda anual de 53.986.200 dólares. Então vocês vão vendo, ó, 142 milhões população. 50% mais pobres, 71 milhões. 3.400 dólares. 40% do meio, 57 milhões, 11.300 dólares. Top 10%, 14 milhões, 76.900 dólares. E aqui, o que diz respeito na participação de renda e a porcentagem da população. Então, essa leitura de gráfico, ela nos ajuda a demonstrar o já sabido, que o Brasil sofre uma distribuição de renda desigual, e também a gente comparando com os norte-americanos, né, os mais de 234 milhões de adultos, a pobreza é muito grande lá, só que, olha, os 50% mais pobres em dólares norte-americanos são 117 milhões, mas com uma renda média de 25 mil dólares anuais. E o Brasil, 3.400. Vocês viram até que quando se fez o plano norte-americano era, acho que próximo de 3.500 dólares semanais para os norte-americanos, que daria 3, 6, 9, 12, 13, 14 mil dólares, mais ou menos, a ajuda que o governo propôs para os seus moradores. E na contramão, os brasileiros tiveram esse auxílio que nós já comentamos de 600 reais, né? A penúltima, analisar dados representativos da participação das mulheres na estrutura demográfica brasileira, a gente já falou disso, e índices de pobreza e exclusão no Brasil. Índice de pobreza é a última habilidade no Brasil. Correio Brasiliense. Eu tinha visto ontem no Correio Brasiliense. Os números, eles sempre estão em alternância. Por que estão em alternância? Porque há uma comparação feita uma vez pelo presidente Temer, que é os desempregados e os desalentados. Qual é a diferença entre desempregado e desalentado? Desalentado, ele não está trabalhando, mas também está procurando emprego. Então, supostamente, ele não entra na conta do desempregado. Então, se aumenta o número de desempregados, é porque algum desalentado que estava nem aí, ele entra, e ele já entra como desempregado. Então, ele vai entrar na porcentagem de alguém que está na ausência dos bens, na ausência de trabalho. Ele está marginalizado, né? E aí vocês estão podendo ver aí, ó, que a miséria extrema no país cresce e atinge 13,2 milhões de brasileiros. Isso é uma perspectiva que foi feita entre junho de 2018 a junho de 2019, né? Quando falo em extrema pobreza, eu estou me referindo exatamente àquela ideia de que você junta
a renda da casa, divide por 30, depois divide pelo número de pessoas, você vai ter a renda per capita, isso dividindo também o valor X pelo que ganha pelo valor do dólar. Então, se o número dá abaixo de R$1 ou R$2, 2 ou R$1, obviamente que isso, ninguém vive com R$2 por dia, com R$1 por dia, né? E que são números também muito baixíssimos para você definir se a pessoa está vivendo adequadamente, né? Porque você faz essa divisão, mas na verdade a gerência desse dinheiro não se faz assim, né? Teu pai e tua mãe não dividem o dinheiro, sua mãe, e dá o quanto que você vai gastar por dia em total na sua mão. Tanto que se fizesse isso... Só um minuto, pessoal. Tanto que se fizesse isso, não daria certo, né? Você saberia gerenciar o seu dinheiro, né? Levando em conta que você teria que dar uma contribuição para pagar a compra, a luz, a água, a conta do celular, né, da internet, também da TV, enfim, sei lá o que vocês têm na sua casa. Vocês estão entendendo? Quer dizer, se houvesse essa possibilidade de divisão, eu quero a minha parte. Tá, você vai ganhar a sua parte, mas você vai pagar o equivalente ao gasto por 4 de tudo que nós gastamos dentro de casa. Então, nesse sentido, a gerência não funciona desse jeito. Mas a matéria, pelo menos mais de um ano atrás, mostra todas essas situações, né, feito pelo Cadastro Único, né, do Ministério da Cidadania, da Damares, a situação precária de mais de 13 milhões de pessoas, né? Vou baixar aqui. E, obviamente, né, o Nordeste, olha aqui, ó. O Nordeste é o pior cenário, sendo que as maiores taxas a cada 100 mil habitantes são do Piauí, 14,087, seguido do Maranhão, 13,861, e Paraíba, 13,106. De junho de 2018 a junho de 2019, Roraima e Rio de Janeiro tiveram maior aumento da extrema pobreza, com incrementos de 10,5% e de 10,4%, respectivamente. Então, segundo o IBGE, entre 2016 e 2017, a pobreza no Brasil passou de 25,7% para 26,5% da população. O número dos extremamente pobres, aqueles que vivem com menos de R$140 mensais, saltou, né, no período de 6,6%, estou aqui, ó, para 7,4% dos brasileiros. Então, R$140 mensais, né? Não sei se vocês viram ontem no Fantástico, um pessoal que faz coleta de reciclável, acharam um cofre, e o cofre rodou lá dentro da coletagem, para aqui e para lá, e a maioria é mulher, e havia um senhor bem idoso, mais de 60 anos, e ele só não jogou o cofre na caçamba porque a caçamba que estava lá nesse período era muito alta. E como o cofre era muito pesado, então ele decidiu desmontar. Ao desmontar o cofre, ele achou um montante de R$35 mil. A pergunta é, um cofre no lixão, na reciclagem, sem dono, sem ele nem beira, você entregaria o dinheiro? Bem, no primeiro momento ele não ia entregar, ele ia ficar com o dinheiro, mas depois ele decidiu entregar. E levou para a polícia, o dinheiro está agora sob a justificativa da justiça, e distante dali o cofre foi descoberto, que possivelmente foi roubado da casa de um outro senhor aposentado,
que tinha mais do que esse valor, né? Foi roubado esse cofre, e a chave, que estava guardada há mais de 2 anos com esse senhor, abriu o cofre. Mas não necessariamente ele pôde ter acesso ao dinheiro. Segundo a reportagem, ele vai ter que provar na justiça como ele conseguiu, pelo menos, juntar esse patrimônio de 35 mil reais, né? Sendo ele aposentado. Tá bom? A rigidez da lei no Brasil ajudando, né, quem precisa, né? E eles acabaram conversando, né? O Fantástico possibilitou isso para eles. Mas não é fácil, né? Então, para a gente encerrar hoje, todas as habilidades foram postadas. A nossa atividade, ela está dentro da leitura dos fragmentos de textos e gráficos para a discussão desta aula, né? Então, eu vou ainda... tudo que nós fomos comentando por habilidade, eu vou ainda preparar a atividade e ainda posto a descrição dela hoje lá. Tudo bem? A última ideia é exatamente gráfico. Então, esse é o último. Em milhões, né, de 92 a 2017, você tem a extrema pobreza e a pobreza, em milhões de pessoas, né? A fonte contínua, a partir de 2018, né, do IBGE, é PNAD. Mas nós tivemos uma queda. Sim, nós saímos da casa dos 45 milhões de pobres, né, em 92. Em 94 caímos para 35 milhões, se manteve até 98. Depois teve um pequeno aumento para 40 milhões até entre 2002 e 2003. Depois, não é defender governo de esquerda, mas olhando especificamente para o quadro que está aí, dentro do período do governo de esquerda no Brasil, do governo do PT, o que aconteceu? Nós, que começa em 2002 com Lula, saímos de 41,8% milhões de pessoas até 2015 e chegamos a 14,1%. Né? Aqui a Dilma inicia o governo dela e passa para o Temer, e nós estamos hoje na casa dos 21,6%. Né? Voltamos mais ou menos entre 2010 e 2011. Entende quando, pelos números, se fala que o governo, de fato, reduziu a pobreza do país? É isso que nós estamos falando. Olhando para a linha mais... O gráfico está aparecendo para vocês? Agora não. Estava aparecendo? Antes estava. Beleza. Só vou encerrar. Voltou, né? Voltou. Então, a extrema pobreza, em 1992, estava na casa dos 19 milhões. E ela tem um comportamento
diferente, ela não tem uma queda expressiva como teve a pobreza, né? Então, quando começa o governo do PT também, em 2002, aí ela tem uma decadência grande, mas em 2015 ela já estava de novo na casa dos 6%. Ela chegou a 5,2 milhões, né, de pessoas em condições degenerativas de extrema pobreza. E hoje ela está na casa de 11, hoje não, né, 2017, 11,8 milhões de pessoas. Tudo bem? Pessoal, Bianca e Cris, a galera toda saiu, ficaram vocês. Obrigado aí pela presença, né? Uma boa semana. E eu vou colocar um exercício depois sobre isso que nós discutimos. Ou, Bianca, vou falar com o Rodolfo e vou tentar criar um quiz com essa matéria, e aí eu ponho para vocês responderem. Pode ser? Nossa, tá ótimo para você. Tá ótimo. Tá? Mas aí eu coloco todos os links que eu usei, eu vou depois descrever, porque eu preparei muito mais coisas, teve coisa que não deu para usar. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá. Beleza, então. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço. Falou. Os exercícios, Bianca, os exercícios que estão nessa folha é da aula passada, que eu ia explicar alguma coisa. Não tem exercício ainda. O exercício eu vou criar, tá bom? Beleza. Obrigado por vocês terem ficado até o final. Até mais.